Querido irmão, querida irmã, 23º domingo do tempo comum, e hoje Jesus eleva bastante o nível de exigência e de convite à relação com Deus. Nós tivemos, nas últimas semanas, uma espécie de caminhada de aprofundamento da fé com Jesus. 2 domingos atrás, ele falava da porta estreita, que precisa ser atravessada e, para tanto, é preciso deixar o peso do egoísmo, do comodismo, dos apegos para poder estar no paraíso. Semana passada, Jesus fazia um convite muito forte à humildade e declarava que quem não vive a humildade, mas se coloca acima dos outros, não terá um bom resultado diante de Deus. Hoje, Jesus parece que chega ao ápice dessa catequese que vem fazendo conosco e nos apresenta um alto nível no relacionamento com Deus, que não é para qualquer pessoa, é para quem já deu passos e quem quer realmente viver a vida de fé, a vida com Deus, que por óbvio vale a pena, é absolutamente transformadora. A primeira leitura vem do livro da sabedoria e apresenta uma constatação muito prática. Neste mundo, nós compreendemos pouco da realidade. Mesmo das realidades mundanas, humanas, quem é que pode compreendê-las plenamente? Se nós pensarmos em fenômenos como a pobreza, a desigualdade social, as guerras entre os povos, as fragmentações na família, nos grupos sociais, na humanidade como um todo, fenômenos psicológicos, comportamentais, pouca gente os consegue compreender. Mesmo os mistérios da ciência ainda não estão desvendados, como o fundo dos oceanos, o espaço sideral. Pior ainda é quando a gente olha a realidade divina, transcendental, dificilmente nós conseguimos compreender. É justamente nesse contexto que vem em nosso auxílio a sabedoria do alto, o Espírito Santo. E quem se move pelo Espírito Santo, quem deixa que o Espírito Santo entre em si e haja, consegue a compreensão da realidade. E qual é o efeito de quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo e assim adquire a sabedoria? Torna retos seus caminhos e entende como relacionar-se com Deus. A retidão dos caminhos, ou seja, não um caminho atrapalhado, torto, bagunçado, desordenado, mas um caminho reto, belo, pleno, é fruto do Espírito Santo. No Evangelho, então, que hoje nos fala muito, nós encontramos Jesus que está cercado de grandes multidões. Jesus dirige, então, a sua palavra a essas grandes multidões, de uma maneira que nos causa espanto, porque Jesus chega mesmo a parecer que quer desmotivar as pessoas a caminharem com ele. Porque diante daquelas grandes multidões que ali estavam, Jesus apresenta um nível de exigência extremo, severo, quase incompreensível. Jesus repete 3 vezes no discurso de hoje: não pode ser meu discípulo. Ou, em outras traduções, não está pronto para ser meu discípulo. Quais são as 3 condições que Jesus elenca de alguém que não está pronto para o seu discipulado, para o seu seguimento, para uma vida cristã autêntica? Primeiro, aquele que não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até da própria vida. Segundo, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás dele. E terceiro, quem não renuncia a tudo o que tem. Uau! Parece que Jesus não quer que ninguém o siga. Quem é que vai deixar mãe, filhos?
Quem é que vai abrir mão de tudo que tem? Quem é que vai carregar um instrumento de tortura atrás de Jesus, sabendo que o resultado é a morte? São exatamente esses os pontos sobre os quais Jesus quer que nós reflitamos neste domingo. Qual é a ideia por trás? O que a gente tem aqui para embasar esse ensinamento de Jesus? O primeiro mandamento: colocar Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus mais do que amamos qualquer outra realidade. É claro que o que Jesus coloca aqui no primeiro ponto, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, a própria vida, todas essas são realidades belas, importantes, legítimas. Jesus não está dizendo aqui para abandonar pai, mãe, filhos, jamais. Jesus, ao contrário, valoriza a vida familiar, incentiva uma vida familiar amorosa, equilibrada, disponível, presente. O que Jesus quer dizer aqui é que a escolha por Deus para quem quer vivê-la nessa proporção precisa ser tão decidida, tão séria, tão enraizada, que se algum dia houver conflito entre seguir Jesus e estar ao lado dos pais, dos filhos, dos irmãos, é preciso abandoná-los para seguir Jesus. Mais ainda, se algum dia houver conflito entre a própria continuidade da vida e o seguimento de Jesus, é preciso abrir mão da própria vida. Alguém já o fez? Claro, todos os mártires do cristianismo. Todos os homens e mulheres que nesses 20 séculos colocaram até a própria vida abaixo do amor a Deus, que é o mandamento pedido a todas as pessoas. Você se recorda daquela cena do jovem rico? O jovem rico se aproxima de Jesus, desejando a plenitude da fé, entrar na vida, estar no céu. Jesus diz a ele, como primeiro passo, observa os mandamentos. Ele fica contente. Ele diz, eu já faço. Desde a juventude, cumpro bem os mandamentos. Ótimo. Ele já tinha dado alguns passos. Jesus, vendo que ele já tinha dado alguns passos e talvez queria ir mais longe na vida de fé, então diz a ele, vende todos os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e vem me seguir, vem caminhar comigo, vem estar na minha presença. Ele vai embora triste, porque era rico. Essa imagem tem tudo a ver com o evangelho de hoje. E tem tudo a ver conosco. Muita gente hoje quer seguir Jesus. Muita gente se deixa hoje encantar por pregações, por canções, por belas palavras da Escritura ou sobre a Escritura. Muita gente diz que ama a Deus, faz postagens. Ótimo! Mas ainda é só o primeiro passo. O que Jesus hoje diz é preciso avançar. Sair da superficialidade da fé. É como se Jesus dissesse, praticar os mandamentos é ótimo, é necessário, mas é pouco. Precisa ir mais longe. E aqui tem uma ideia que ainda está enraizada em nós, de que nós devemos ser pessoas boas. Quero seguir a Deus e ser uma pessoa boa. Isso é o mínimo. Ser bonzinho, não mentir, não cometer crime, trabalhar direitinho, tratar bem as pessoas, é o mínimo. É o mínimo. É já belo, digno de elogio, mas não é o completo do que Deus espera de nós. Jesus, então, está se dirigindo hoje justamente às pessoas que já fizeram um encontro com Deus, que gostam de Jesus, que tentam ser boas, fazer coisas boas, tratar bem os outros. Jesus está dizendo, vai mais longe, dá um passo para frente. Não basta ser bonzinho, não mentir, não cometer crime. É preciso colocar Deus no centro. Qual é a nossa resposta? Pode ser a mesma do jovem rico. Ir embora triste, porque nós queremos ficar no básico com Deus. Ou é preciso abraçar a radicalidade da fé.
e abrir mão até da própria vida. Significa dizer, a minha vida não me pertence. A minha vida está nas mãos de Deus. É um patrimônio de Deus e não meu. Eu a vivo como Deus quer, onde Deus quer, com as condições que Deus permite, até quando Ele quiser. Isso é viver a vida de forma desapegada. E estar pronto até ao martírio, se preciso for, para seguir adequadamente Jesus. Provavelmente a nenhum de nós será pedido o martírio em termos literais, mas a todos nós será pedido o martírio do egoísmo, o martírio das próprias vontades, o martírio do próprio conforto, da própria forma de pensar, deixar morrer o nosso eu para que Deus prevaleça em nós, a partir de nós, em todos os nossos relacionamentos. Quem não carrega a sua cruz? Nós não temos a dimensão do que é a cruz hoje. Não temos. Usamos, eu mesmo uso quase sempre. Todas as igrejas têm uma cruz. Nós falamos, como é belo abraçar a cruz. A cruz era um instrumento de tortura mais impactante daquela sociedade. Não temos uma comparação com nada da sociedade de hoje. Mas se fosse para fazer uma ilustração, Jesus estava dizendo assim, não pode ser meu discípulo quem não pegar a sua cadeira elétrica, colocar nas costas e caminhar comigo para ser morto vergonhosamente à vista de todos. É isso. É isso. Carregar a cruz significava se disponibilizar voluntariamente a ser torturado, ferido, humilhado, ofendido e morto à vista de todos. A cruz era reservada aos piores dos piores. Para quem estava nela, significava a morte e também o exemplo pedagógico para que ninguém se parecesse com aquele. A cruz tinha esse efeito pedagógico, para que alguém que olhasse para um crucificado visse, aquilo eu não posso ser. O que ele fez, eu não posso fazer. Ele é o que eu tenho que rejeitar. Tenho que ser o contrário de quem está crucificado. Jesus pede isso aos seus discípulos. Estejam dispostos a se tornar os mais agredidos, ofendidos, humilhados, excluídos, xingados do mundo. E caminhar atrás de mim até a cruz. Na cruz se morre. Repito, um ensinamento difícil de Jesus dar às multidões. E de fato, depois, muita gente não conseguirá continuar com Jesus porque não quer assumir esse nível de entrega. Mas qual é o efeito de quem consegue dar esse passo? Ir ao encontro de Jesus e segui-lo, viver o seu discipulado numa proporção tão alta. A vida vale a pena. A vida vale a pena. A alegria é plena, o sentido de tudo se encontra, a vida se reordena e a gente consegue experimentar o paraíso desde já. A vida fica bela para a gente e para quem tem contato com a gente. Hoje é um dia belíssimo na história do cristianismo. 2 novos santos, jovens do nosso tempo, São Pier Giorgio Frassati, torinese do século passado, São Carlo Acutis deste século, falecido poucos anos atrás. Seus pais, seus irmãos estavam na cerimônia de canonização hoje de manhã. O que esses 2 santos nos dizem? Que é possível viver esta página do Evangelho. Que é possível e vale a pena fazer de Deus o centro, o ápice e o tudo da vida, custe o que custar. Até as mais belas relações, até os bens mais preciosos, até a nossa própria vida terrena. Vale a pena. Carlo Acutis, hoje, um adolescente italiano, conquista o mundo inteiro. Faz com que multidões se encantem pelo seguimento, pelo discipulado de Jesus. Frassati, de igual modo. A santidade é de hoje, é do nosso tempo. O convite de Jesus é para nós hoje. Deixar tudo e segui-lo. Porque no fim das contas, tudo que a gente deixa por Jesus, Ele devolve.
multiplicado por 100. Ele nos dá muito mais do que nós somos capazes de dar para Ele. Colocar Jesus no centro da nossa vida significa que no coração de Jesus nós também estaremos no centro. É uma dinâmica bela e que vale a pena. Bom domingo e boa semana.